o Beira-Rio de novo voltar a ser aquele fator preponderante, o Beira voltando a rugir, meu caro Bruno Gambetta, Soares. eu quero aqui salientar a vitória do Inter, pela atuação do Inter, pelos méritos do Inter e não pelos deméritos que alguns entendem que o Fortaleza tem ou teve no jogo de ontem. O senhor quer dar nomes? A audiência é inteligente, ela tem acompanhado o programa. O Internacional ontem conseguiu encaixotar o Fortaleza no seu campo. Fortaleza, que era o vice-líder do campeonato, que vinha de uma sequência, tirando o jogo contra o Botafogo, que é o líder, sensacional. Um treinador que faz um trabalho a longo prazo, que é muito organizador de equipe. E o Inter foi muito superior, repito, pelos seus méritos. E aí quero elencar algumas coisas bem importantes. O Inter do técnico Eduardo Cudê não tinha bola aérea. O Inter do Roger tem bola aérea, defende bem e ataca bem. Ganhou o jogo também dessa forma ontem. O Inter do Roger tem Bernabei. E que jogada espetacular do Bernabei no primeiro gol marcado. O Alário foi abastecido, não ficou plantado, também foi uma boa notícia. Bruno Gomes foi um dos melhores em campo ao lado do Thiago Maia, que também fez uma partida espetacular. Então o Inter organizado faz com que as individualidades apareçam. Quando até o Roger imaginou que dos meias somente 2 poderiam jogar, o campo mostrou que os 3 podem jogar e ele mesmo reconheceu isso depois do jogo na entrevista coletiva. Porque tem organização, todo mundo sabe para onde tem que correr, todo mundo sabe onde tem que dar o passe para o colega. E dessa forma o Inter construiu uma vitória excelente que coloca uma situação muito melhor na tabela de classificação. E eu não tenho dúvida nenhuma, respondendo à enquete, que o Inter estará na Copa Libertadores no ano que vem pelos seus méritos. Parabéns, Roger Machado, que ganhou desse Fortaleza que sim, é muito forte. Não acredite, torcedor colorado, na tese do Ribeiro, que tenta diminuir o adversário para tirar os méritos do Internacional. Não, o Inter está melhorando muito por tudo que vem fazendo de correto nessa temporada a partir da chegada do Roger. O senhor está tentando tirar os méritos do Internacional, senhor Ribeiro Neto? Então tá. Então eu vou provar para vocês que quem viu o jogo fui eu. Vamos lá. E tu como um menino brilhante, um jornalista fantástico. Todo dia tu fala isso, depois me bate. Que tem, e eu estou sabendo, um futuro maravilhoso. Isso aí já tem nome? Aí já é lucubração. Eu só já sei tem nome? Que as coisas acontecem na vida, tá? Então assim, ó, o Inter ontem, além de jogar, tudo que tu falaste tá perfeito. O Inter jogou muito, cara. Tá bem. O Inter evoluiu como time, como futebol coletivo. O Inter é o Inter do Gabriel Carvalho, que é titular absoluto desse time. O Inter é o do Bernabei, que deu um up na lateral esquerda. O Cudê não botava o Bernabei, né? Só que o Internacional, e aí sim, por méritos do Roger, soube aproveitar, né? Inclusive, algumas... Para mim foi surpreendente, tá? Porque o Vojvoda é dito como um mago do treinador, né? Meu Deus do céu. Menos, né, Ribeiro? Tá? É ruim, então. Primeiro, ele escalou mal o time, tá? Porque ao colocar o Pochettino no meio para tentar marcar o Fernando, foi um dos maiores fracassos. E quem observou bem, tu estava no estádio, tá? O Vojvoda desesperado, reservado, dizendo que tinha um buraco no meio, porque os volantes do Internacional saíam com a bola como queriam. Por quê? Porque ele abriu Breno, abriu o outro menino lá que eu sei, o Pikachu, e o Pochettino fazendo um giro completamente perdido em campo. O Fortaleza melhora, não só porque o Inter, depois que faz o gol, arrefece, ele faz o Pochettino trabalhar onde ele sabe, que é na beirada, e traz o Pikachu para marcar o diagonal do Internacional. Aí ele consegue equilibrar um pouquinho, tanto que no final do primeiro tempo, foi o Fortaleza criar a única chance de gol, a única, que foi numa jogada trabalhada pela ponta direita, tá? E porque o gol foi entregado pelo Inter. Uma bola aérea, de lado, o Inter entregou o gol. No segundo tempo, aí o Vojvoda, ele sublimou. Ele tirou o principal jogador do time, que é o Pochettino, ou estava sendo, que era o único capaz de fazer transição. E o time do Fortaleza morreu completamente. Ficou à mercê do Internacional. Que é verdade, não teve a mesma intensidade dos primeiros 30 minutos, mas jogou à vontade. E o segundo gol não ia demorar a sair como aconteceu. Então, parabéns ao Internacional, soube ser bem melhor, porque é melhor do que o Fortaleza, e ponto final. O resto aqui é tudo blá blá blá, gente, com todo respeito. Alexandre Ernst, Internacional 2, Fortaleza 1.
Eu tinha dito ontem que achava que esse jogo seria exatamente o atestado de maturidade do time do Roger, né? O jogo para dizer aqui viemos, né? O que o Inter ainda busca no Campeonato Brasileiro. Ontem, eu ouvindo o que o Bruno e o Ribeiro estão falando, eu vou destacar um pouco mais do que o Bruno disse. No seguinte sentido, o Ribeiro está correto que o Fortaleza errou bastante. O Ribeiro está correto. Obrigado, viu? Obrigado. Só que a grande questão que o Ribeiro diz em cima do erro do Fortaleza é o mérito do Roger. Eu falei, porque aproveitou. Perfeito, porque o Roger que foi o responsável pelos erros do Fortaleza. Quando tem um buraco no meio-campo, é porque o Roger espeta o Gabriel Carvalho na esquerda, o Roger espeta o Tabata na direita. E com isso dá uma amplitude de jogo para o time do Inter que faz com que faz. Não, é que quem analisa futebol sabe falar, né? Esse tipo de coisa. Claro. Aí a gente pega os volantes e eles abrem. Os volantes eles abrem e aí sim o Thiago Maia vem com tudo, o Fernando vem com tudo pelo meio, o Alan Patrick jogando muita bola. Depois o Roger até, e eu acho que essa sonora que a gente traz do Roger, ela também é importantíssima. O Roger, ele se mostra um treinador que não é apegado às suas próprias convicções. Quando ele diz o seguinte, eu achava que teria de jogar com 2 meias em vez de 3. E hoje eu já vi que dá para jogar os 3. Claro. Então, ele... É o técnico que lê o campo. Exato. Ouve Esse o campo. É o ponto. É isso. Esse é o ponto. Isso. E aí, a partir da leitura do jogo... Não é porque, desculpa, Ert, não é porque em algum momento ele disse que talvez os 3 não pudessem jogar juntos, que ele não pode mudar de ideia diante de um cenário que ele acabou de ver. Talvez... Isso é técnico maduro, não é técnico ortodoxo, como a gente está acostumado a acompanhar. Isso é mérito do Roger, é ser maleável. Maleável. E tem uma, né? Talvez contra um Flamengo, por exemplo, talvez ele não vá jogar com 3 meias, talvez ele vai jogar com 3 volantes. Daqui a pouco ele bota o Bruno Henrique ali para 3. Interessante isso, né? Para pegar e conter um pouco mais o meio-campo do Flamengo. Daqui a pouco tu tem uma qualidade um pouco melhor no teu adversário, tu vai mudar. Só que neste momento... É uma opção a mais que ele tem. É uma opção que ele tem. E tem que destacar uma questão, tá? Tem que destacar uma questão. O Inter foi superior, como disse o Bruno, fez o Fortaleza errar, como disse o Ribeiro, sem Borré, Valência, Wesley, tá? E se complicou um pouco no jogo numa falha do Antony, sem o Rocher. Tá? A gente tinha 4 jogadores importantíssimos fora do jogo de ontem no Beira-Rio. É inegável, tá? Inegável. Ou seja, que os 4 fazem muita falta. Atenção, parabéns, Ernst. Parabéns. A manchete de Alexandre Ernst é o seguinte: Inter com time misto atropela Fortaleza. É que, na verdade, ou seja, assim, parabéns se ao fosse